Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia. Hoje são 25 de maio de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Trarei nesse vídeo mais uma contradição bíblica. E para a alegria do ateu Léo Marcolino, que possui um canal no YouTube com o mesmo título, o mesmo nome, Léo Marcolino, para sua alegria, mais uma vez trago aqui Norman Geisler. Aqui está, Norman Geisler. Enciclopédia Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler foi pastor evangélico norte-americano. Faleceu ano passado, 2019. Como ele era um evangélico, era um fundamentalista. Ele lia os textos da Bíblia, inúmeras lendas, inúmeros mitos. Ele lia os textos bíblicos como se fossem uma reprodução de fatos reais. E, na verdade, não o são. Lendas, mitos, alegorias, fábulas, etc. Então, o evangélico, ele vê a Bíblia ao pé da letra, que é o que se chama de leitura literal, o que é um absurdo. Então, ele dizia que a Bíblia foi uma obra inspirada pelo Espírito Santo, que não contém erros, contradições, discrepâncias, lendas, etc. E aí, o absurdo, porque quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia com seriedade, sabe que de Gênesis ao Apocalipse, ela está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias e erros das mais variadas espécies. Deus algum existe, Deus algum escreve livros, ou orienta alguém a escrever livros. Então vamos mostrar aqui mais uma contradição bíblica. E você vai rir muito, rir mesmo, com a explicação do Norman Geisler, mais uma vez. Não é apenas o Léo Marcolino que vai rir, mas qualquer pessoa mentalmente sadia vai ler, vai rir muito com as explicações do Norman Geisler. Muito bem, gente. Então aqui é o seguinte. Essa contradição, discrepância, mais uma, que vou mostrar aqui, está no livro de Mateus e no livro de Marcos. O mesmo relato é visto em Mateus e é visto em Marcos. E aí a diferença. Certinho? E aí a diferença, e vem a contradição. Mateus e Evangelho de Marcos. Antes de entrar aqui no assunto, queria pedir aí a você que está assistindo a esse vídeo, para que depois de assistir a esse vídeo, você faça aí o esforço para ler o texto que estou mostrando aqui. Eu sei que muita gente não lê a Bíblia, não gosta, mas é importante que você leia os textos que estou aqui analisando. É importante que você leia só para você confirmar o que estou aqui afirmando, certinho? Então, depois de assistir a esse vídeo, abra a Bíblia e veja aí os versículos que vou citar aqui. Então vamos lá, gente. Vamos aqui logo ao livro de Mateus, Evangelho de Mateus. E o que vamos ver aqui, que foi analisado pelo Norman Geisler, ele diz que não há contradição. Então vamos ver aqui
primeiramente Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 até o versículo 28. São poucos versículos, mas vou ler aqui apenas os versículos principais, certinho? Há mais contradições aqui, mas estou me referindo apenas a uma que foi aí citada pelo Norman Geisler, entendeu? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, o título diz assim, no Novo Testamento: o pedido da mãe de Tiago e João. Uma mulher com 2 filhos, Tiago e João. Esse mesmo relato está em Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Depois iremos lá. Então vamos ver aqui Mateus. Está escrito assim: então se chegou a ele. Quem chegou aqui e a ele quem? Se chegou a ele quem? A Jesus. E quem chegou? Você vai saber agora. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Então veja aqui, está dito em Mateus que uma mulher, acompanhada por 2 filhos, Tiago e João, foram ao encontro de Jesus e adoraram ali a Jesus. E a mulher, a mãe dos 2 rapazes, aqui, Tiago e João, pediu uma coisa a Jesus. A mãe deles, entendeu? Então, 3 pessoas aqui, 3. Uma mãe, acompanhada pelos 2 filhos, Tiago e João. Grave aí. Compareceram perante Jesus. E a mãe pediu um favor a Jesus. Vou ler de novo, para você gravar aí. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, Jesus perguntou a ela: que queres? Que queres? Ela respondeu, veja aí, a mãe acompanhada pelos 2 filhos. Ela pediu um favor a Jesus. E ela disse aqui o que ela queria. E ela diz assim, a mãe. Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então você vê aí, vou pegar apenas esses versículos aqui, que são os importantes. Então você vê aqui que em Mateus, uma mulher, a mulher de Zebedeu, uma mãe, acompanhada por 2 filhos, Tiago e João, foram ao encontro de Jesus. Quando essas 3 pessoas estavam diante de Jesus, passaram a adorar a Jesus. E a mãe falou uma coisa para Jesus. Ela pediu um favor a Jesus, que no reino de Jesus, que Jesus prometia voltar e não voltou, que no reino de Jesus, Jesus colocasse os 2 filhos dela, o Tiago, que está aqui, e o João, em uma situação favorável lá no reino de Jesus. No reino que Jesus prometia, entendeu? Ela pediu a Jesus que Jesus reservasse um lugar muito bom para os filhos dela. Uma mãe coitada, a mãe faz tudo pelos filhos, não é? A pobre mãe aqui pediu isso a Jesus. E Jesus respondeu a ela. Só que isso não importa a resposta de Jesus, porque aí vai demorar mais ainda o vídeo. Então o importante aqui é essa parte, em que em Mateus, uma mulher, uma mãe, com seus 2 filhos, Tiago e João, se encontram com Jesus. E a mãe fala com Jesus, pede um favor a Jesus.
Entendeu? Você gravou bem, não é? Muito bem. Agora vamos ver o mesmo relato já em outro livro, no Evangelho de Marcos. E aí as diferenças. E aí as contradições. Então vamos aqui apenas aquela parte, gente. A mulher, a mãe, com os 2 filhos, se encontrando com Jesus. E somente a mãe falando com Jesus. A mãe pedindo um favor a Jesus. Isso em Mateus. Vamos agora a Marcos. E vamos ver se é a mesma coisa. E veja aí a contradição. A contradição logo aqui em Marcos está também no título. Em Mateus, você viu lá, não é? Em Mateus, você viu o título lá, ó. Em Mateus, olha o título em Mateus. O pedido da mãe de Tiago e João. Veja bem, o pedido da mãe de Tiago e João. Foi a mãe que pediu. Aqui o título já é diferente em Marcos. O título é O pedido de Tiago e João. Viu aí a primeira diferença logo? Você já percebeu a contradição? Só no título já existe a contradição. Em Mateus está lá, o pedido da mãe. O pedido da mãe de Tiago e João. Já em Marcos é o pedido de Tiago e João. Não é o pedido da mãe. Aqui em Marcos, quem falou com Jesus não foi a mãe dos rapazes. E quem pediu aqui uma coisa a Jesus não foi a mãe dos rapazes. Foram os próprios irmãos. A mãe deles não estava aqui no relato de Marcos. Entendeu? A contradição como é ingênua. No relato de Marcos, a mãe de Tiago e João não os acompanhou. Eles procuraram Jesus e eles falaram com Jesus. A mãe deles não estava aqui no relato de Lucas, mas estava no relato de Mateus. E em Mateus foi ela que pediu um favor a Jesus. Em Marcos, são os próprios filhos que pediram um favor a Jesus, e não a mãe deles. Viu aí a contradição? Porque isso, gente, não é um fato real. Lendas e mais lendas, criadas e copiadas, e ao copiarem, os escritores bíblicos iam mudando a feição do texto, iam modificando o texto, iam alterando o texto, porque eles não tinham compromisso com a história propriamente dita. São relatos fantasiosos, criados pela imaginação de escritores e modificados quando eles copiavam textos de outros, entendeu? Então aí está a contradição, você já pegou a coisa, não é? Então vou ler aqui, em Marcos. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. Então você vê o mesmo relato que está em Mateus e Marcos. Então vamos aqui em Marcos, diz assim: então se aproximaram dele, olha aí, então se aproximaram dele Tiago e João, viu aí? Os 2 filhos. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele, Jesus, lhes perguntou aos 2 rapazes, porque a mãe deles não estava aqui, mas em Mateus ela estava. E em Mateus quem pergunta é a mãe, aqui quem pergunta são os 2 filhos. Viu aí as contradições? Então aí, ó, e ele, Jesus, lhes perguntou aos 2 rapazes: que quereis que vos faça? Responderam-lhe, ou seja, os 2 rapazes responderam a Jesus, fizeram aquele pedido: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Entendeu, gente? Então você vê facilmente aqui as contradições. Em Mateus,
Uma mãe comparece com os dois filhos, perante Jesus. E é a mãe que fala com Jesus, que pede um favor a Jesus, em Mateus. Já em Marcos, diferente. Em Marcos, a mãe não está presente ali juntamente com os filhos. Os dois filhos vão sozinhos à procura de Jesus. E são os filhos, os dois filhos, Tiago e João, que pedem um favor a Jesus. Viu aí as contradições? Não há como você afastar uma contradição bíblica. Quando você tenta desfazer uma contradição bíblica, quando você tenta explicar que não é contradição, aí você cria um monstro. É a emenda pior do que o soneto. Você cria um monstro que não existe na Bíblia e que leva as pessoas ao riso. Então vocês vão ver agora aqui, vocês irão ver aí, o problema diante do Norman Geisler. E eu quero pedir aqui um favor ao Léo Marcolino. Quando eu coloco aí o texto do livro, para que vocês leiam, eu quero que vocês me acompanhem. O Léo é apressado e ele adora logo ir para a solução do Norman Geisler. Então isso aí é um erro, viu, Léo? Acompanhe a mim aqui na leitura, porque aí você vai fixar melhor a coisa, entendeu? Se fica de forma apressada, procurando a solução logo, para você rir muito, e aí você pode perder aqui o fio da meada. Então aí é um pedido, gente. Vou ler aqui e acompanhe a leitura minha. Vamos lá. Na página 361 deste livro aqui, que o Norman Geisler e o Thomas Rowe necessitaram de 40 anos para escrever o que está aqui, na página 361, o Norman Geisler mostra aí o problema. Então vamos aí, acompanhe. Está escrito assim, Mateus capítulo 20, versículo 20. Não é? Mateus capítulo 20, versículo 20. E comparar com Marcos capítulo 10, versículo 35. É o mesmo relato que já mostrei aqui, que está em Mateus e o outro está em Marcos. Então vamos lá. O Norman Geisler diz assim, pergunta, quem veio falar com Jesus? Quem veio falar com Jesus? A mãe de Tiago e João ou eles mesmos? Aí está. A resposta, como eu sempre digo, gente, depende do evangelho que você lê, porque isso aqui não é fato histórico. Mas vamos lá. O Norman Geisler apresenta o problema. Ele diz assim, segundo Mateus, a mãe de Tiago e João fez um pedido a Jesus. Contudo, Marcos afirma que Tiago e João foram os que vieram a Jesus para fazer o pedido. Aí está a contradição. Agora vamos para a solução que o Léo Marcolino adora. O Norman Geisler vai aqui tentar desfazer a contradição. E vamos ver se ele consegue. Então vamos lá. O Norman Geisler, que gastou 40 anos para fazer este livro, responde assim, a solução. Está claro, diz o Norman Geisler, está claro que tanto a mãe como os seus dois filhos vieram a Jesus para fazer aquele pedido. Pois o texto declara, chegou a ele a mulher com seus filhos. Versículo 20. É possível que a mãe tenha falado em primeiro lugar e que os dois filhos logo em seguida tenham confirmado o pedido. Isso tem respaldo no relato de Mateus, por ele dizer que, quando Jesus respondeu, perguntando, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? A resposta foi, nós podemos. Versículo 22. Assim, não há um conflito insolúvel. Os dois relatos são harmônicos.
Fecha aspas aí. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Veja bem aí no texto do Norman Geisler. Veja aí, acompanhe. Nessa parte aí de solução, você não percebeu porque você está vendo isso aí pela primeira vez e com uma leitura bem rápida. Mas veja aí, nessa parte de solução, eu vou ler novamente, porque meu objetivo aqui é fixar conhecimento. Então Norman Geisler diz assim, veja, está claro que tanto a mãe como seus 2 filhos vieram a Jesus para fazer aquele pedido, pois o texto declara, chegou a ele a mulher com seus filhos, versículo 20. É possível que a mãe tenha falado em primeiro lugar e que os 2 filhos logo em seguida tenham confirmado o pedido. Isso tem respaldo no relato de Mateus, por ele dizer que quando Jesus respondeu perguntando, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? A resposta foi, nós podemos. Versículo 22. Assim, não há um conflito insolúvel. Os 2 relatos são harmônicos. Fecha aspas aí. Então você vê aí facilmente que o Norman Geisler, o que é que ele faz? Ele aqui, em toda a solução dele, ele só se refere ao relato de Mateus. Veja aí, ele só se refere ao relato de Mateus. Ele não se refere ao relato de Lucas, porque aí está a contradição. No relato de Mateus, a mulher de Zebedeu comparece perante Jesus. Ela comparece perante Jesus com seus 2 filhos, Tiago e João. E em Mateus está lá, quem fala com Jesus? Quem faz o pedido a Jesus? A mãe. A mãe é que faz o pedido a Jesus. Os 2 jovens não fazem o pedido a Jesus. Não houve a reprodução do pedido feito pelos 2 irmãos. É em Mateus apenas a mãe que faz o pedido a Jesus. É ela que fala com Jesus. E Jesus fala com ela, responde para ela. Então o Norman Geisler, na solução dele aí, ele transcreve versículos só de Mateus. Ele não transcreve versículos de Marcos, porque aí não, seria para ele uma vergonha, porque a contradição está lá em Marcos. Então ele traz aí na explicação dele, na solução, apenas versículos que estão em Mateus. E em Mateus, a mãe comparece com os 2 filhos diante de Jesus. E é a mãe, em Mateus, que faz o pedido a Jesus. Ela fala com Jesus. E Jesus responde a ela. Em Mateus, o pedido é feito pela mãe. Em Marcos, não. Em Marcos, que é outro evangelista, a mãe não vai com os filhos conversar com Jesus. Em Marcos, a mãe não está ali com os filhos diante de Jesus. A mãe ficou em casa e os 2 filhos é que foram falar com Jesus. Em Marcos. Em Lucas, a mãe foi com os rapazes. Em Mateus, melhor dizendo, em Mateus, a mãe foi com os rapazes. Em Mateus, foi a mãe que pediu o favor a Jesus. Em Marcos, a mãe não vai com os filhos. Ela fica em casa e os filhos vão conversar com Jesus. E são os filhos, Tiago e João, que fazem o pedido a Jesus em Marcos. Viu aí a contradição? Não há como. Então o Norman Geisler, de forma esperta, mas muito ingênua, ele, na solução dele, ele só fala sobre o relato de Mateus. Ele não se refere a Marcos. Ele não traz um versículo de Marcos que diz que os rapazes falaram com Jesus e foram os 2 irmãos que fizeram um pedido a Jesus. Em Marcos. Já em Mateus, foi a mãe dos rapazes que fizeram um pedido a Jesus. É impossível você dizer que não há contradição na Bíblia. Quando você tenta fazê-lo, aí você cai no ridículo. E é o que o Norman Geisler fez aqui.
Entendeu como é simples explicar isso? Resumindo, no relato de Mateus, porque Mateus copiou o relato de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então Mateus copiou esse relato de Marcos e modificou. Daí as contradições. Em Mateus, uma mãe, acompanhada pelos 2 filhos, se encontra com Jesus. E a mãe, somente a mãe, é que pede um favor a Jesus, em Mateus. Em Marcos, diferente. Em Marcos, a mãe, a mulher, não acompanha os filhos, Tiago e João. Eles vão só os 2 se encontrarem com Jesus. E são os 2 que pedem o favor a Jesus. Viu aí? Portanto, gente, mais um vídeo e muito obrigado. Mais um pedido de novo. Só para você confirmar. Pegue os textos que mostrei agora e veja aí em sua Bíblia. Só para isso, somente para isso. Para você confirmar o que eu digo aqui. Muito obrigado. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior. É canalice. É canalice. É canalice. É canalice.